Bom dia, meninas. Estávamos aqui batendo um papo, compartilhando testemunhos, e agora nós começamos a gravação do nosso dia. Hoje, dia 25 de maio, já comentamos como foi lindo o nosso encontro presencial ontem, e se você só assiste a gravação, se organiza para, em algum momento, você estar no presencial com a gente, para a gente poder se abraçar, se conhecer, receber uma ministração poderosa direto do coração de Deus para nós, como foi ontem. Então, nós já vamos começar a leitura hoje, 25 de maio, Herança e Legado Espiritual. Quem vai fazer a nossa leitura de hoje vai ser a Neidinha. Obrigada, Neidinha. Tem que ligar o microfone. Neidinha, veja se você encontra ele aí. Aí, deu certo, ligou. Bom dia, meninas. Estou muito feliz de estar com vocês, tá? Sou aqui de Curitiba, do Paraná, e eu comecei com vocês dia 1º de maio, mas eu estou muito feliz e não tenho palavras, meninas, para comentar como eu tenho aprendido, tá bom? Que então, bom, vamos que alegria, lá, dia 25 Neidinha. de maio. Vamos. Esperança e legado espiritual. Toda família carrega uma herança. A Bíblia nos ensina que devemos valorizar e cuidar da herança que nos foi dada. O sobrenome que você carrega tem uma história, e Deus honra essa linhagem. Mesmo quando uma herança parece perdida, é nosso direito reivindicá-la. Podemos orar e declarar: Senhor, eu reivindico a herança que foi perdida pela minha família, por gerações passadas, e tomo posse das promessas e do legado espiritual que o Senhor tem para nós. Deus nos dá o direito de restaurar e viver aquilo que foi interrompido no passado, seja uma herança espiritual, familiar ou material. Cada nome carrega um propósito divino. Assim como é importante entender o significado do nosso nome, também é importante buscar a herança familiar. Quando compreendemos a herança espiritual que recebemos, podemos usá-la para impactar outras pessoas. Deus tem um propósito para cada sobrenome e uma missão para cada geração. Reivindique a sua herança e vive o legado que Deus preparou para você. Ver Provérbios 13, 22. Obrigada, Neidinha, muito obrigada. E aí, aqui no Leia, é Provérbios capítulo 13, os versículos de 20 a 23. A Djane vai fazer a leitura. Obrigada, Djane. Bom dia. Aquele que anda com homens sábios será sábio, mas um companheiro de tolos será destruído. O mal persegue os pecadores, mas aos justos o bem será retribuído. O homem deixa uma herança aos filhos de seus filhos, e a riqueza do pecador é depositada para o justo. Muita comida está na lavoura do pobre, mas há o que é destruído por falta de juízo. Provérbios 13, de 20 a 23. Obrigada, Djane. Bom dia, pastora Leia. Já estamos de kids, pastora também. Bora trabalhar, bora servir, porque a gente tem recebido muito, e aquilo que muito nos é dado, muito será cobrado, não é, meninas? Você tem recebido muito, bora entregar, derramar, seja com mulheres, agora a gente vai servir e derramar nas crianças. Bom dia, bonita. Olha, aqui, eu depois vou tirar uma foto do meu mês de maio com os presentes que Deus foi me dando. E obrigada ontem por você ter me dado alguns presentes físicos e, mais ainda, você me deu a sua presença junto com o nosso discipulado. E obrigada por toda aquela atmosfera estabelecida naquele encontro presencial. E eu quero agradecer de forma muito especial você que não pôde estar aqui e certamente intercedeu. E eu quero te dizer que a sua intercessão fez muita diferença. Saber que você queria estar aqui já era um movimento espiritual a favor daquilo que aconteceu ontem com a gente. Muito obrigada, porque vocês estavam lá, porque vocês estavam intercedendo, porque a gente tem uma aliança, seja perto, seja longe,
Obrigada, porque vocês estão me esticando, né? Pude abrir meu coração lá sem filtro e falar um pouco sobre o que Deus está fazendo por dentro de nós. Obrigada por isso. Hoje eu quero falar sobre você e trazer toda a sua linhagem. Para poder falar sobre isso, a herança e o legado que a gente tem no reino espiritual, gente, como brasileiras, a gente não aprendeu a dar valor ao sobrenome. Porque nos Estados Unidos, as pessoas são conhecidas pelo sobrenome, né? Senhora Smith, senhora Johnson, né? Senhora, sei lá, inventa aí, fala aí para mim o nome, o sobrenome que... As pessoas são chamadas pelo sobrenome, porque quando chama sobrenome, sabe que vai representar toda a família. A gente não tem isso, né? Não tinha, que agora a gente tem. E aí a gente não sabe a riqueza que é a gente poder carregar isso. Aqui na Comunidade das Nações, eu dou uma aula na Escola das Nações sobre legado, sobre marca e legado. E a gente fala sobre o poder geracional. O que as gerações anteriores fizeram por nós e a gente não tem ideia. E qual é a nossa responsabilidade de deixar para as próximas gerações algum memorial significativo, inclusive isso vira uma tarefa. E hoje eu quero te falar que você é responsável para deixar a continuidade, mas quero também te ensinar que aquilo que foi dado antes de você não pode narrar ou não pode ficar só com a parte ruim, porque eu não sei você, mas a vida toda, as pessoas que já morreram, avós, bisavós, sempre tinha uma conotação muito pesada, difícil. Ele bebia muito, ele era muito festeiro, minha avó era muito grosseira, não sei o quê. Era sempre uma narrativa dura. E eu quero te fazer enxergar onde Deus estava na sua geração, porque Deus, ele é geracional. Hoje eu quero também te contar que o tempo todo aqui na nossa devocional, ontem eu fiquei pensando nisso, a gente falava de você. E hoje eu quero ilustrar você como um pregador. Você é sempre a pessoa que a gente quer alcançar, que a gente quer entregar algo específico. Mas eu trouxe o meu sobrenome e quero te contar uma coisa. A vida inteira, no dia que eu descobri que Deus era geracional, a primeira oportunidade que eu tive em levar a Sofia para fora do Brasil, no meu coração, eu sabia que eu tinha que ir à Espanha. E aí eu conversei com o Edinho sobre esse desejo, porque eu pesquisei sobre o sobrenome Castela. E descobri que era lá a raiz de todas as coisas do meu sobrenome. E quando a Sofia tinha 2 anos, foi a primeira viagem internacional dela, a gente viajou para a Espanha e fomos pesquisar. Eu queria que a Sofia visse, pisasse, ouvisse a sonoridade de um país de onde a gente originou de sobrenome. Ju, você quer falar agora? Porque eu tenho ainda uma linha de raciocínio e tenho um montão de coisa para dizer. Conta. Gente, vocês sabem que a Juliana tem um ministério, uma empresa de nomes proféticos, que eu quero falar no final sobre isso. Fala, Juliana. Eu acho que foi sem querer. Foi sem querer. E aí eu descobri o poder que tinha, o legado que tinha, o tesouro escondido no sobrenome. E aí a gente foi para a Espanha para eu saber quem eram os Castelas. E eu descobri muitas coisas especiais que a Sofia carrega para ela. E eu trouxe um ponto de contato da Espanha, que é o Brasil. Aqui, e eu trouxe esse pratinho, um para cada irmão, para todos eles tocarem no brasão original da nossa família e eles entregarem aos meus sobrinhos. Então, a Sofia sabe que a gente tem isso aqui. E aí, eu fiquei pensando que o nosso objetivo é sempre te alcançar. Mas hoje, bonita, hoje trago boas novas de grande alegria e um recurso bacana para você não se esquecer. O meu sobrenome é Carvalho Castela Cordeiro. Hoje, além de você, eu quero te dizer que pessoas antes de você, cada pregadorzinho desse, vai representar
a parentalidade que nós carregamos no nosso sobrenome. O sobrenome que você carrega tem, para a sua vida, riquezas que você não tem ideia. No sobrenome Carvalho, que é um sobrenome muito forte, se você pesquisar, você vai ver que é sobre uma árvore, que é uma árvore resistente, que é uma árvore frondosa, que floresce. Essa identidade e essa bênção de saber que o seu sobrenome carrega pessoas, legados e riquezas, não tem preço. No meu sobrenome, eu sou Carvalho, eu sou Castela, e sobre o Castela eu quero te falar um pouquinho mais. E quero te dizer que o Castela foi sempre posto para a nossa casa, para os meus irmãos, para a nossa família, como um legado muito pesado, muito forte, porque eles eram muito, muito incisivos. E eu entendi que eu precisava ter a minha própria opinião a respeito da minha parentela. E eu também tenho o sobrenome do meu marido. Carvalho é da minha mãe, Castela é do meu pai e Cordeiro é do meu marido. E eu aprendo muito quando eu estou com a família Cordeiro, porque eles são muito discretos. Eu não sei se a minha cunhada está aqui, ela é do Acre, da Jocum do Acre, mas ela de vez em quando entra aqui. E eu amo quando a gente está junto, porque a diversidade e a maneira como eles lidam com as coisas é muito especial. E a Sofia está no meio desse movimento. E eu faço questão de visitar a família Carvalho quando eu vou ao Rio. E toda a minha família Castela mora em Maceió. E quando a gente foi lá, a gente reuniu a família Castela também. O que eu quero trazer com essa ilustração e com esse recurso? Você carrega riqueza e você carrega herança e legado que é para além do que seus avós deixaram, ou suas avós, ou seus pais. Não é só sobre isso. É sobre você saber qual é o legado que Deus estava escrevendo. Pastora, ninguém na minha casa é crente, só eu. Que bom, bonita, que você está aqui. Porque a minha família também não teve uma linhagem do Evangelho. Mas eu entendi que, a partir de mim, todas as pessoas que viriam depois de mim levariam uma força, uma marca do que Deus é na nossa casa. E eu tomei essa decisão, a partir de mim. Ah, ninguém falou? Então deixa eu falar de mim. Mas a minha mãe se levantou, depois o meu pai se converteu, e a gente teve uma história de um legado espiritual. E eu quero te dizer como que eu descobri a linhagem da família Castela. Eu descobri que Castela vem de uma origem de uma rainha Isabel Castela, que era uma mulher extremamente determinada e forte. Ela que encabeçava, que dava direção às guerras com aquele povo. E eu ouvi isso do próprio guia turístico do lugar, e ele nos levou a esse lugar aqui, chamado Toledo. Era lá que ela afiava as espadas para que ela pudesse guerrear. Ô, gente, enquanto isso, aqui atrás de mim, Inhoco está participando da devocional, que Inhoco é crente, e eu não vou poder tirar ele dali, então preste atenção em mim. Sai daí, Inhoco, está atrapalhando a gente. E aí a gente foi para Toledo ver onde é que Isabel Castela afiava as espadas, porque ela tomava as rédeas de todo o movimento da sua região. Ela foi muito conhecida e temida. E ali, na Espanha, pisando em Toledo, eu declarei que nós estaríamos ali para receber e entregar a Sofia o melhor e a força do sobrenome Castela. E que eu carregaria esse nome para poder levantar a bandeira, porque a vida inteira nós nunca ouvimos tantas coisas boas e abençoadas da palavra da família Castela. E eu quero te dar essa visão de que talvez seja você a voz que vai trazer a herança e o legado espiritual, olhando a história que a sua família carrega e ser grata por todas as pessoas que passaram e trouxeram até você o seu sobrenome. Eu não sei qual é o seu sobrenome preferido, caso você tenha mais de um, e aqui no Brasil a gente tem esse hábito de ter mais de um. E aí, depois que eu fiz esse recurso, eu fui olhar aqui. Ô, gente, olha quanto pregadorzinho tem só para mim, só para Leia. Tudo isso. E eu comecei te falando que nós estamos nessa devocional pensando em cada uma. Mas o que Deus vê, porque Ele é geracional, são vários de nós.
várias riquezas que a gente carrega. E hoje eu quero te dar essa tarefa. Pesquise, procure, traga. Se você puder visitar o lugar da sua origem, se for fora do Brasil, se organize para isso. Seja intencional. Traga coisas que possam ficar... Ô, gente, isso aqui é para os meus netos. A história do que a gente carregou e o que vivemos. Sofia tinha 2 anos quando a gente deu para ela a experiência de pisar na origem do sobrenome Castela, e a gente pisou e a gente se ressignificou, a gente orou. Teve um momento na nossa viagem de família que a gente parou no lugar em Toledo e a gente tem uma visão da cidade inteira, que eu falei assim, ô Edinho, vamos orar e declarar que Isabel Castela, ela era forte, ela parecia uma Jezabel, ela parecia não sei o quê, mas isso não vai ser o que a gente vai levar dessa viagem. A gente vai levar a força que essa mulher tem, e é só. E aí a gente orou ali, declaramos sobre as próximas gerações, castelas que viessem, a força da continuidade, a força de entendimento de guerras e estratégias. E a gente trouxe e declaramos isso. Talvez a gente não tenha a possibilidade de ir lá, aonde o seu sobrenome começou. Mas você pode fazer isso hoje, agora, quando a gente orar. Você vai trazer sobre a sua vida o melhor que o seu sobrenome tem. E eu queria te dar uma chance. Escreve aí no chat só o seu sobrenome todo. Não precisa ser o nome, não. Escreva seu sobrenome. Eu escreveria Carvalho Castela Cordeiro. Escreva só o seu sobrenome aí no chat para a gente poder começar a visualizar. Fernandes, Salomão, Silva Ferreira, Lopes da Silva. Eu não vou conseguir ler todos, tá bom? Que está rápido e eu estou aqui... À medida que você vai escrevendo, você vai trazendo aqui para o seu cérebro a ideia e a bênção de poder saber que você carrega isso. Então, não perca essa tarefa de trazer escrito o seu sobrenome. Qual é o seu sobrenome? Põe aí, porque a gente vai orar por eles. O reino espiritual está vendo e lendo o seu sobrenome. Então, escreve, porque isso não é sobre nós, bonita. Isso é sobre quem vai permanecer sobre nós depois de nós. É como se fosse, de fato, uma linha em que Deus estivesse olhando a cada pregadorzinho. Olha o que está, enquanto você escreve o seu sobrenome e a gente deixa aqui. Gente, aqui no caminho, na área virtual, eu tenho a impressão de que a gente caminha numa nuvem. E todas as tarefas que a gente faz aqui, parece que a gente alcança essas nuvens. Então, coloca aí o seu sobrenome para você poder entrar nessa nuvem que está reverberando no reino espiritual. E olha a oração que tem aqui. Senhor, eu lhe agradeço pela herança que me foi dada e pelo legado espiritual que a minha família carrega. Ajuda-me a honrar o que recebi e a restaurar tudo que foi perdido. Que eu possa viver de acordo com o propósito que o Senhor tem para mim e para minha família. Gente, a Juliana foi levantada no nosso meio para esse tempo para trazer clareza e trazer de forma palpável o que o seu sobrenome fala no mundo profético. Eu quero lhe incentivar a se organizar, porque ela tem um valor extremamente acessível para você poder ir lá na Juliana. A Juliana vai colocar, põe lá, Ju, por favor, o Instagram do Nome Profético para a gente poder acessar esse Instagram que a Ju fez e você trazer sobre os seus filhos a clareza profética do seu sobrenome. Gente, é absurdamente maravilhoso. Você saber que você carrega a pauta de Deus dentro de uma linhagem que ninguém da sua família te contou, só o céu te conta. E a Juliana traz isso para a gente. Então, quero te incentivar a ir lá na empresa da Ju, encomendar o seu quadro do seu nome e sobrenome, para você trazer sobre a sua casa a clareza profética. E quero também te dar a chance de agora orar e olhar para a sua parentela, os que já foram, os que fizeram parte da sua vida, e você agradecer a essas pessoas que vieram, e você ver Deus no seu histórico. E você se levantar, bonita, como alguém que vai dar continuidade às riquezas do que Deus tem para a sua vida. Feche os seus olhos. Senhor, muito obrigada. Obrigada, porque cada uma de nós, ao escrevermos aqui o nosso sobrenome,
nós estamos, na verdade, trazendo a força e o poder que cada sobrenome carrega. Obrigada, porque o Senhor nos carimbou, o Senhor nos registrou com o nome e sobrenome. Oh Deus, que lindo a gente poder escrever o nosso nome, assinar o nosso nome, e todas as vezes que a gente vai num documento fazer, oh Deus, ali a assinatura do nosso nome, a gente está dizendo que toda a nossa parentela faz parte daquele contrato, faz parte daquele documento. Quando a gente assina o nosso sobrenome, a gente está dizendo ao reino espiritual que nós não estamos sozinhos. Obrigada por olhar para trás e ser grata a toda a família Carvalho, a toda a família Castela, a toda a família Cordeiro. Muito obrigada, porque a Sofia vai carregar para a vida, para trazer para os meus netos, bisnetos, aquilo que o Senhor tem como força e prioridade e riqueza guardado nas pessoas que viveram e carregaram o sobrenome. Obrigada por ter tido a oportunidade de pisar naquele país e trazer informações sobre a nossa vida, sobre a nossa história, e poder dar a Sofia, Deus, conteúdo histórico para ela poder carregar e saber quem somos nós na Terra. Ó Deus, que o Senhor destrave as finanças de todas essas mulheres que estão acessando esse conteúdo e que elas possam ter a experiência de pisar onde tudo começou, onde o sobrenome estava, onde os poderes, as riquezas estão ali guardadas com histórias. E aquelas que não estarão acessando esses lugares históricos, mas carregam em si muito conteúdo de ouvir seus avós, seus tios, seus primos falando, Deus, que esse conteúdo seja consagrado no teu altar. E que a gente olhe para o nosso nome, sobrenome, e veja como o Senhor foi bom para conosco. Meu Deus, o Senhor foi bom para comigo. Me deu, ó Deus, uma linhagem de gente forte, de árvore frondosa, de cordeiro. Oh, meu Deus, que benção poder ter casado com um homem que carrega a palavra e as características do cordeiro, da mansidão, da discrição, do bichinho que fica ali sendo acalentado. Obrigada por isso. Obrigada por saber que eu e a minha parentela estamos aqui hoje olhando o Senhor e não as histórias ruins. Obrigada, e nós consagramos cada nome e sobrenome posto aqui nesse chat. Consagramos as histórias, as riquezas de cada uma dessas mulheres que escreveram aqui. Obrigada, Senhor. Muito obrigada. Eu não vou conseguir falar de todos, mas eu quero falar sobre os Silvas, os Souzas, os Vieiras, os Tavares, os Leocardes, os Bezerras, o Baglione Santos, os Gomes, Senhor. Obrigada pelos Barrosos, os Tavares, os Bartinetti. Oh, Deus, obrigado pelo Sampaio. Obrigada, Senhor, pelo Moura, por todos os Souzas. Obrigada. Não é sobre o nome e a sonoridade e a escrita. É a maneira como o Senhor organizou. Oh, meu Deus, que coisa especial. Poder saber que o Senhor organizou a nossa história, a história de cada uma de nós, por causa de um sobrenome e do poder que carrega isso. Obrigada, nos ensina a olhar para o nosso sobrenome e a todas as vezes que nos encontrarmos com ele, poder dizer obrigada pela riqueza que pessoas antes de mim trouxeram, escrevendo as suas histórias e fazendo as suas escolhas. E a partir de nós, Senhor, conta com a gente. Eis-me aqui, eis-nos aqui, para dizer para os nossos filhos, para os nossos netos, bisnetos, tataranetos, o que nós somos na terra. E nós honraremos o nosso nome e sobrenome. E todas as vezes que empenharmos a nossa palavra, nós vamos cumpri-la, porque nós estamos carregando o poder de famílias agregada ao nosso nome. Muito obrigada. Nós te adoramos, porque o Senhor arquivou, organizou a nossa história para hoje olharmos para ela e sermos gratas. Muito obrigada, Jesus. Em teu nome que oramos. Amém. Amém, bonita? Bonita, tchau, que a gente vai servir na igreja. A gente está atrasada. Ó, levanta daí, ensina isso para o seu marido, ensina isso para os seus filhos.
que eu tentei aqui resumir em 15 minutos, uma coisa que é um conteúdo de muito tempo. Todas as vezes que vai aparecer esse tema aqui, eu sei que a bispa deve trazer outras vezes esse tema, eu quero ter tempo para poder falar com você o poder daquilo que você e eu carregamos e a gente não sabe. Eu quero levantar a bandeira Castela, porque a vida inteira eu ouvi muitas coisas ruins do Castela. E eu sou Leia Castela de escolha, porque eu quero declarar que a minha parentela foi levantada no reino espiritual para ser bênção e não maldição. Nós nascemos e os nossos filhos para a bênção e não para calamidade. Amém? Quem que vai tirar foto? Hoje Mari está no celular, não vai poder. Priscila, vi você aí. Estou com o celular também, pastora. Alguém está no computador e pode tirar? Ou quem não estava, tira aí no celular, né? Isso, tira do celular. Eneida, melhor me tirar do grande. Printa aí a de Jane e eu, para eu poder me ver aqui. Depois eu mandar para minha família Castela, lá de Maceió, e falar, olha, falamos de nós hoje. Tira aí, que eu não vou conseguir. Tirou? Tira do grande, Eneida. Eu tirei também aqui do celular. Tirou? Eneida, me tira do grande, para aparecer um monte de gente. Ô, gente, quem puder printar, faz isso. Printa aí. Ô, gente, muito obrigada pelo teu carinho, por você estar aqui. Olha, sabe o que eu estou olhando aqui agora? Olhando aqui agora que eu estou junto com você e Deus nos deu a honra de carregar toda a sua parentela todas as vezes que você vier para cá. Meu Deus, que responsabilidade. Chega a me dar um negócio por dentro. Eu estou aqui junto com você e todo o seu sobrenome. Eneida dá bom dia para você e não tem ideia que você está trazendo a força do sobrenome da sua parentela. Agora a gente já sabe. E você vai sair daqui com a força e o poder e as riquezas do seu sobrenome. Um beijo, bonitas. Deus te abençoe, te dê a clareza e o start dessa palavra, que foi só o comecinho, para você dar continuidade com Deus aí no seu privado, no seu secreto. Beijo bem grande, Eneida, beijo. Daqui a pouco a gente se vê.